Senhor Jesus. Nós estamos adorando ao Senhor nesse dia, nesse culto, e eu quero que você, nesse momento, se coloque na presença de Deus para cantarmos, para louvarmos, para bendizermos o nome do Senhor. Nós vamos ouvir uma canção, e quando ouvimos essa canção, abra o seu coração para ouvir a mensagem de Deus através da música, através do louvor, da adoração. Deus te abençoe e fale o seu coração, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, então vamos passar ao momento da palavra de Deus, onde eu tenho certeza que o Senhor Jesus, por intermédio do Espírito Santo de Deus, vai falar ao seu coração. E eu convido a você a abrir a palavra do Senhor em Apocalipse, no capítulo 3, versículo de 1 ao versículo 6. Apocalipse, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 6, que diz assim: Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras,
que tens nome que vives e está morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar mais uma vez? Senhor, fala conosco, Senhor, nessa hora. Abra o nosso entendimento, o nosso coração, para que possamos compreender o que a Tua Palavra vem nos ensinar por intermédio desse livro, Apocalipse. Fala conosco, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, Apocalipse é um livro muito especial, porque fala exatamente da revelação do Senhor Jesus por os dias do apóstolo João, para os nossos dias e para os dias que vão chegar até o dia do juízo final, o dia que o Senhor Jesus voltar. É um livro fantástico, lógico, com muita simbologia, muitas figuras de linguagem, mas é um livro que vem para nos exortar, confortar e nos alertar acerca das coisas de Deus. Então, eu quero tratar com vocês hoje sobre a igreja de Sardes, uma igreja que tem muito a nos ensinar aqui nesses poucos versículos narrados pelo apóstolo João, revelado pelo Senhor Jesus, mas muitas lições preciosas para mim e para você. E para a gente entender melhor o que está acontecendo aqui nessa igreja, lembre-se, o Senhor Jesus, ele chama então, convoca o apóstolo João para mostrar a ele, revelar a ele as coisas que deveriam acontecer. Essas coisas que deveriam acontecer foram reveladas, ministradas, ensinadas às 7 igrejas da Ásia Menor. Porém, aprove ao Senhor que essa carta, esse livro, chegasse aos dias de hoje, chegasse para nós. Então, se chegou para nós, se está na palavra de Deus, é porque tem a nos ensinar. Lembre-se disso. Está na Bíblia, então vale a pena ser estudado a palavra de Deus. E a igreja de Sardes, então, está vivendo aqui nesse contexto, nessa história, uma situação muito ruim. E para ilustrar melhor o que eu quero dizer, eu vou contar uma história que aconteceu no dia 14 de agosto do ano de 2005. Uma empresa de avião chamada Cypriota Airlines estava sobrevoando o espaço aéreo da Grécia. E aconteceu que esse avião, sobrevoando aquele espaço, começou a ficar em círculos, muito tempo em círculos. A torre de comando entra em contato com a cabine do avião, mas não tiveram nenhuma resposta, nada. Então ficaram assustados. Ué, o que está acontecendo? Um avião rodando em círculos, sem resposta, alguma coisa ruim, com certeza, está acontecendo. Então, o governo da Grécia, eles enviam 2 caças para acompanhar esse avião, para saber o que está acontecendo, já que o avião estava rodando em círculos e não havia nenhuma resposta da tripulação.
Quando os caças se aproximaram do cockpit do avião, perceberam que tanto o piloto quanto o copiloto estavam com os olhos fechados, cabisbaixos, aparentemente desmaiados, dormindo. E isso então criou um pânico geral na torre de comando e também nos caças que estavam sobrevoando aquele avião. Não teve jeito. 3 horas depois do avião sobrevoar em círculos o espaço aéreo da Grécia, ele cai e infelizmente 121 pessoas morreram. Mais tarde pegaram os destroços do avião, fizeram uma pesquisa e descobriram que o piloto esqueceu de apertar o botão automático da pressurização do avião. O avião então subiu, decolou, mas pelo fato de não ter sido pressurizado, o que aconteceu? Todos os tripulantes e passageiros ficaram sem oxigênio. Eles morreram sem oxigênio dentro do avião. O avião então, com o seu piloto automático ligado, passou a voar 3 horas em círculos, ou seja, as pessoas já estavam mortas dentro do avião, mas o avião ainda sobrevoava o espaço aéreo da Grécia. E é exatamente isso que está acontecendo aqui em Sardes. Sardes era uma igreja rica, Sardes era uma igreja que ficava numa cidade muito rica, porque nessa cidade havia uma indústria têxtil e uma indústria de tinturaria muitíssimo rica. Uma igreja pomposa, uma igreja de muitos membros, uma igreja capacitada, mas o que estava acontecendo aqui nessa igreja é que a igreja estava por fora bonita, a igreja estava por fora funcionando, mas o Senhor Jesus chama a atenção dessa igreja e diz a essas pessoas que eles estavam por dentro morrendo. E a figura que nós encontramos para referenciar essa história é exatamente essa do avião. Estava voando em círculos, porém passageiros e tripulantes dentro desse avião já haviam morrido. E o Senhor Jesus então chama a atenção dessa igreja de Sardes, porque eles estavam vivendo em uma realidade de hipocrisia. A exortação do Senhor Jesus a essa igreja é muito forte. A exortação do Senhor Jesus dessa igreja é algo que nos chama a atenção. Se o Senhor Jesus chama a atenção dessa igreja e esse texto, esse contexto está narrado nas Escrituras, nós temos que tomar cuidado para que não sejamos pessoas ocas por dentro, aparentemente bonitas, bem vestidas, quem sabe com um certo tipo de pompa ou dinheiro, mas diante do Senhor com um coração vazio e um coração distante de Deus. E quando nós olhamos para a expressão hipócrita, hipocrisia, da expressão grega hipócrisis, a hipocrisia ou a hipócrita era justamente uma máscara que os atores gregos colocavam para disfarçar, para fingir, para imitar, para serem atores daquilo que de fato não eram. E o Senhor Jesus então chama a esses irmãos, a essas pessoas, a essa igreja de infelizmente hipócritas, falsos, estavam vazios por dentro, mas aparentemente estavam pomposos e bonitos por fora. Igreja de Sardes é o retrato de muitas igrejas hoje.
muitas igrejas hoje, muitas pessoas, porque igreja são pessoas, estão bonitas, aparentemente muito bem vestidas e bem colocadas, mas por dentro estão vazias e distantes do Senhor. Deus, então, irmãos, tem nos dado um tempo de reflexão para a nossa vida, um tempo de olhar para nós mesmos, um tempo que nós precisamos observar como anda o nosso coração diante do Senhor, como está a minha mente, sua mente, o seu coração diante de Deus. Sardes era uma igreja de elite e, diferente das igrejas daqui da Ásia Menor, Sardes não havia nenhum tipo de perseguição quanto a ela. Nem os judeus perseguiam os cristãos de Sardes e nem o Império Romano. Olha que interessante, porque as outras igrejas aqui, elas sofriam perseguição terrível por parte dos judeus ou por parte dos romanos, mas Sardes vivia uma paz muito grande, não havia nenhum tipo de luta, nenhum tipo de perseguição para essa igreja. E os comentaristas chamam a paz de Sardes como paz de cemitério, porque não tinham problema nenhum, mas por dentro estavam vazios. E é interessante observar isso, né, irmãos? Porque às vezes as perseguições é que levam as pessoas a buscar mais a Deus. Certa vez, um seminarista perguntou ao professor Francisco Leonardo, reitor, diretor do Seminário do Norte, perguntou a ele o seguinte: professor, pastor, se a igreja fosse mais perseguida, ela seria mais santa? Aí o professor Francisco Leonardo respondeu ao aluno: meu aluno, se a igreja fosse mais santa, ela seria perseguida. A igreja de Sardes, então, nesse tempo, não sofria nenhuma perseguição, nenhuma luta, mas ao invés de aproveitar esse tempo de buscar mais a Deus, de pregar o Evangelho, de anunciar a palavra, estavam vivendo apenas para o bem próximo ou o bem particular. E como que nós podemos discernir de uma igreja sadia e uma igreja doente? Como é que a gente pode diagnosticar uma igreja quando ela está bem ou quando ela está ruim? Quando ela está firme com Deus ou quando ela está fria com Deus? Nós temos aqui algumas características de uma igreja que está bem com Deus. Primeiro, é uma igreja que não se preocupa apenas com estereótipo. É uma igreja que não se preocupa apenas com aparência. Então, se a sua igreja, se a minha igreja está se preocupando apenas com aparência, com um prédio, uma pintura, uma cerâmica, é um grande risco de pensarmos que a igreja está fria na fé, porque se preocupa apenas com o material, com o visível. Segundo, uma igreja que investe em pessoas. Uma igreja que investe em pessoas é uma igreja que está bem diante de Deus. Lógico que nós temos que preocupar um pouco também com a aparência. Temos um ambiente de culto confortável, bancos, um ambiente propício para nos reunirmos, é muito bom. Inclusive, o investimento que fazemos na igreja, isso reflete a nossa fé e o nosso compromisso com Deus. Lógico, temos que nos preocupar também com a imagem, com o conforto, com o local, mas não pode ser só isso. Então nós temos que preocupar, em segundo lugar, uma igreja sadia com pessoas, com gente, abençoar pessoas, nos importarmos com as pessoas. Terceiro, uma igreja onde pessoas se ajudam, se preocupam, se interessam umas pelas outras. Isso também é um fruto de uma igreja sadia. Quarto,
uma igreja onde as pessoas gostam de orar, uma igreja onde as pessoas não ficam contando tempo para terminar o culto. E nesses dias, né, a gente está com uma saudade de estar aqui na igreja, né? Você está aí na sua casa, eu tenho certeza que você gostaria muito de estar aqui comigo, ouvindo essa mensagem, olho no olho, para depois do culto a gente se cumprimentar, bater um papo, contar um pouco da nossa vida, né? Que saudade que eu tenho de você, meu irmão. Que saudade que eu tenho de você, meu irmão. Meus irmãos aí, que saudade de vocês, né? Então, uma igreja que se preocupa em orar e uma igreja que se preocupa em congregar. Então, nós precisamos nos preocupar em orar e congregar também. Carta aos Hebreus nos diz isso. Não deixemos de congregar, como já é costume de alguns, mas antes vamos nos reunir para apresentar e mostrar que o dia de Cristo se aproxima. Então, uma igreja que não se preocupa apenas com o estereótipo, uma igreja que se preocupa com pessoas, uma igreja que se ajuda mutuamente, uma igreja que gosta de orar, uma igreja que gosta de congregar, uma igreja que lê a palavra de Deus e entende que as Escrituras é fonte de revelação de Deus, o Senhor. Então, são algumas características que a igreja genuína, a igreja verdadeira, uma igreja sadia deve se preocupar. E eu quero acreditar que, em nome do Senhor Jesus, você se preocupa com essas coisas, que você se importa com essas coisas, que você ama viver isso, você ama cuidar da casa de Deus, você ama estar junto com os irmãos, você ama investir no reino de Deus, você ama a palavra, de modo que você lê, que você se importa, que você entende que a Escritura é a revelação de Deus. A palavra, a revelação, o que Deus revela para nós está nas Escrituras. Eu quero entender que você também é uma pessoa que gosta de orar. Eu quero entender também que você é uma pessoa que gosta de congregar, de estar conosco, de aproveitar as oportunidades de estar na igreja junto com os irmãos, de não medir esforços, para não ficar contando o tempo do culto. É por isso que, desde que cheguei aqui na igreja, né, nós não temos mais relógio, né? Algumas pessoas, pastor, cadê o relógio da igreja? Irmãos, culto, e tem hora para começar, mas para terminar o tempo de Deus. E você sabe muito bem, meu irmão, da igreja presbiteriana de Barbacena, que nosso culto não é demorado, né? E por mim ficaria horas e horas e horas aqui ministrando a palavra de Deus, orando com os irmãos, cantando. É maravilhoso estar com os irmãos, é excelente, é muito bom. Então, vamos então pensar que uma igreja fiel, ela tem a preocupação com essas coisas. João Calvino, ele diz que o que define uma igreja saudável, primeiro, é a pregação correta da palavra. O que define para João Calvino uma igreja saudável é a pregação correta da palavra de Deus. Isso nós temos procurado fazer, né? A igreja presbiteriana do Brasil é uma igreja que se interessa, que ensina as Escrituras. Gastamos tempo, investimos tempo na palavra de Deus. Segundo João Calvino, uma igreja sadia é a correta aplicação da disciplina. Então nós não brincamos de ser crente, nós não brincamos de sermos evangélicos, cristãos, presbiterianos, nós levamos a coisa a sério. E quem não leva a sério, quem brinca, responde diante de Deus, né? Terceiro, para João Calvino, uma igreja sadia é uma igreja que entende e pratica a correta ministração dos sacramentos, batismo, né? A questão da Santa Ceia. Nós administramos os sacramentos com cuidado, com zelo, com carinho, ensinamos aos irmãos como funciona, né? E no versículo, voltamos aqui para o texto, no versículo 1, vemos aqui o Senhor Jesus, Ele exortando a igreja e ensinando essa igreja a andar nos caminhos do Senhor. Vamos aprender aqui
quais são as exortações, os ensinamentos e as promessas que Deus faz à igreja de Sardes. No versículo 1 ele diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome que vives e está morto. Aqui ele diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve, ou seja, os comentaristas em sua maioria dizem que o anjo da igreja é o pastor, o presbítero, o líder da igreja, para que esse líder da igreja, esse presbítero, esse pastor, ensine a esses irmãos que eles precisavam ser moldados segundo a palavra de Deus. E a ideia aqui, você encontra os 7 Espíritos, exatamente a proporção da perfeição, que é a ação de Deus observando todas as coisas. Os 7 Espíritos aqui revelam a onipresença e onisciência de Deus, que Ele vê todas as coisas. Eu vi recentemente um pastor falando, quando nós fomos pensar em fazer alguma coisa errada, a gente não deve ficar assim não, olhando para a direita, olhando para a esquerda, olhando para os lados. Quando nós estivermos pensando em fazer alguma coisa, olha para cima, olha para o céu, porque o Espírito de Deus vê todas as coisas. Não adianta a gente esconder dos homens, se Deus está vendo, verdade? Então, aqui nós temos o anjo da igreja, que é provavelmente o líder, o pastor dessa igreja. Nós temos aqui 7 Espíritos, Deus vendo a igreja de Sardes, Deus observando o que está acontecendo. Da mesma forma comigo, com você, nós encontramos então exatamente essa figura aqui. E as 7 estrelas representam exatamente os 7 pastores das 7 igrejas aqui da Ásia Menor. Deus então está vendo em Cristo Jesus, por intermédio do Espírito Santo, que está acontecendo aqui no seu templo. Cristo está dizendo que a igreja de Sardes está morta, porque o anjo da igreja deixou de ensinar. Olha o que diz aí no versículo 1: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Conheço as tuas obras, que tens nome que vives, mas está morto. Ou seja, o anjo da igreja, o pastor, o dirigente, o líder dessa igreja, não estava ensinando a palavra de Deus. Então, se o pastor não ensina a palavra, o que acontece com as ovelhas? As ovelhas são dispersas. Se o pastor não ensina as escrituras, o que acontece com as ovelhas? São levadas por todo o vento de doutrina. Então, cuidado com o que você escuta, com o que você vê em pastores, que você não analisa as escrituras e vai por aquilo que ele fala. Cuidado com as revelações, com essas profecias, com essas visões. Tome muito cuidado. Vai para a palavra de Deus, escute a palavra de Deus, ouça bons exegetas, pessoas que estudam, que analisam a Bíblia no seu sentido original, o que a palavra de Deus tem a dizer de fato. Com cuidado, porque aqui nos diz a palavra do Senhor que o anjo da igreja, os anjos das igrejas não estavam ensinando a palavra de Deus de forma correta. Então, muito cuidado. E quando eu olho a igreja de Sardes, eu fico imaginando a igreja da Europa, irmãos. A igreja da Europa. O pastor Doug Howard Mills, ele diz o seguinte: muitas pessoas pensam que Satanás habita na África. Ele disse isso em seu livro Líderes e Lealdade. Ele diz assim: muitas pessoas pensam que Satanás está na África por causa da pobreza, por causa da miséria, por causa das doenças, do enfrentamento que eles passam lá. Mas o Dr. Howard Mills diz o seguinte: não, Satanás, na sua concepção, ele diz, está na Europa, porque há um grande avivamento acontecendo na África, muitas pessoas se convertendo, mesmo com tanta luta, mesmo com tanta dificuldade financeira, muitas pessoas na África se convertendo, enquanto na Europa, gente rica, gente com dinheiro, gente com muita grana,
pompa, riqueza, mas hoje a Europa é considerado o país ou o continente pós-cristão. Hoje eles não têm mais praticamente 0,05% de cristãos lá em grande parte do continente europeu. Amigo nosso lá da Itália, Nedino, em conversa com ele recentemente, ele disse para mim que é costume do italiano, onde fica o Vaticano, Papa, Igreja Católica, é costume de criança xingar o nome de Deus. É costume de criança de 7 anos, de idoso. Então ele começa a conversar com as pessoas começam a falar mal de Deus, xingam o nome do Senhor. Europa. Por quê? Porque ficaram ricas, ficaram bem financeiramente e por causa disso se afastaram do Senhor. E infelizmente é um retrato da igreja de Sardes. A igreja está lá. Tem uma igreja, tem o Vaticano, tem a Igreja Católica, tem tudo, mas eles estão como aquele avião, rodando em círculos, porém mortos espiritualmente. Lá tudo é relativizado, gente. Na Europa, tudo é relativizado. Um continente chamado pós-cristão. Igrejas vazias, virando bar. Recentemente uma comitiva da Igreja Presbiteriana do Brasil foi lá e viu igrejas lá virando bar, virando todo tipo de situação, mesquita, que não é mais igreja, não é igreja evangélica, não é igreja presbiteriana mais. Cristo então, olhando para o texto, dá aqui algumas ordenanças a essa igreja, que é para nós também. No versículo 2 ele diz assim: sejam vigilantes e consolidem o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as suas obras na presença do meu Deus. Uma exortação e uma ordenança do Senhor Jesus: sejam vigilantes. Sejam vigilantes. A igreja não vigiava, a igreja de Sardes não estava vigiando, e por causa disso estava morrendo. Você e eu devemos vigiar nesse tempo, tomar cuidado, ficar esperto, abrir o olho, porque o mandamento é orar e vigiar. Segunda ordenança ou lição que o texto nos ensina, que mostrou a igreja de Sardes, ainda no versículo 2: consolida o resto que estava para morrer. Ele diz assim: tenho achado íntegra suas obras na presença do meu Deus. Seja vigilante e consolida o resto que está para morrer. Havia então nessa igreja um grupo pequeno, muito pequeno, que estava ainda buscando a presença de Deus. E quando nós olhamos a palavra consolidar, aqui do grego, apresenta 3 alternativas, ou 3 formas de interpretar: perseverança, preservar, avançar e corrigir. 3, observe: preservar, avançar e corrigir. A palavra consolidar do grego aqui. Então, o que o Senhor Jesus está ensinando é o seguinte: preserve o que você alcançou, avance no que você alcançou e corrija com aquilo que você alcançou. Jesus ensinando aqui para a igreja de Sardes, ensinando para nós também. A terceira ordem que o Senhor Jesus dá aqui, aí no versículo 3, que diz assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não reconhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Terceira: lembra-te, pois, do que tens recebido. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. O que você tem ouvido? A palavra de Deus. O que você tem presenciado na sua vida esses dias? A palavra de Deus. Então lembra-te, guarda no seu coração, guarda na sua mente, e não se esqueça das coisas que Deus tem feito na sua vida. Não se afaste dessa verdade, permaneça firme em nome de Jesus. Quarto, ele diz: arrepende-te, ainda no versículo 3.
A expressão é usada da mesma forma que Paulo usa os Romanos capítulo 12, versículo 2. Ele diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos segundo a renovação da vossa mente, para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Arrepende-te, metanoia, transformação de mente, transformação de caráter. E o Senhor Jesus, ele diz: o que pode sustentar essa igreja? O que pode sustentar a nossa igreja nesses tempos, irmãos? O que pode sustentar a sua vida nesse tempo? Aqui no versículo 4, ele diz: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras e andaram de branco junto comigo, pois são dignas. Pessoas íntegras no meio da igreja, pessoas que não se contaminaram, pessoas fiéis, pessoas batalhadoras, pessoas apaixonadas por Cristo, gente que não negocia sua fé. E na nossa igreja existem pessoas assim. Graças a Deus, nós temos remanescentes fiéis no nosso país, temos remanescentes fiéis no nosso mundo, pessoas fiéis à palavra de Deus, pessoas que batalham pela fé evangélica, pessoas que são apaixonadas por Cristo, pessoas que não negociam sua fé. Somos nós, eu quero que seja você também, pessoa que não negocia sua fé. E o Senhor Jesus diz à igreja que eu tenho ainda remanescentes fiéis dentro dessa igreja. E eu creio em nome de Jesus que ainda aqui no Brasil, na nossa cidade, na nossa igreja, pessoas batalhadoras que investem, que batalham pela fé e que são fiéis e que não negociam de forma alguma a sua fé. Somos nós em nome de Jesus. Cristo então faz aqui algumas promessas aos fiéis, aos que não negociam a sua fé. Versículo 5, ele diz: o vencedor será vestido de vestidura branca, de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Aqui, vestiduras ou roupas brancas apresentam dois significados para eles. Primeiro, pureza. Os sacerdotes do Antigo Testamento tinham que estar limpos, roupa branca, para se apresentarem a Deus na hora do sacrifício e do culto ao Senhor. Vestiduras brancas, a ideia é pureza interior, mental, de coração. E segundo a ideia de vestiduras brancas aqui, é que quando os soldados romanos, quando venciam as suas guerras, quando eles entravam na cidade de Roma, eles trocavam de roupa, tiravam a roupa ensanguentada de guerra, suja, colocavam vestiduras brancas, e era a entrada triunfal dos vencedores. A ideia, a expressão era Ubis Cândida, cidade branca, cidade de vencedores. E o que o Senhor Jesus está ensinando aqui é exatamente essa ideia de pureza diante do Senhor, para que haja a entrada triunfal na glória. Quando o povo fiel se mantém incólume, quando o povo fiel se mantém íntegro, quando o povo fiel se mantém puro diante do Senhor, com as suas vestiduras brancas, eles entram na cidade celestial e recebem a glória do Senhor Jesus. Então, isso tem a nos ensinar a nos mantermos firmes nesses dias para a glória do Senhor. Segunda promessa que é feita aqui, ainda no versículo 5, diz assim: seus nomes mantidos no livro da vida, de maneira nenhuma apagarei o seu nome do livro da vida. Uma expressão maravilhosa, porque garante a nossa salvação, garante a sua salvação. Mantendo fiel, remanescente fiel, Deus garante a sua salvação. E você recebe a salvação não pelos seus méritos, mas pelos méritos de Cristo, que te mantém fiel até o fim. Mas é uma via de mão dupla, de modo que Deus é soberano e que nós somos responsáveis pelas nossas ações. E a terceira promessa que nós encontramos aqui é a promessa de que Ele confessará os nossos nomes diante dos anjos de Deus. Mateus 10:32 diz isso aqui, ó. Ele diz assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus.
Porém, aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Deus é amor, Deus é bondade, Deus é misericórdia, mas Deus é juízo e justiça. Ele não vai levar para o céu aquele que negar o seu nome aqui na terra. Aquele que confessar, aquele que estiver com Cristo, aquele que não negociar sua fé, se manter firme, vai receber a coroa imarcessível de glória do Senhor Jesus. Então, a terceira promessa que nós encontramos aqui é que Deus em Cristo Jesus confessará os nossos nomes aos anjos. Ele diz aqui no versículo 5: confessarei seu nome diante do Pai e diante de seus anjos. Irmãos, para nós encerrarmos essa meditação, essa palavra, vamos recapitular o que a palavra nos ensinou. Primeiro, Deus abomina a hipocrisia. Segundo, Deus ordena que voltemos à sua palavra. Deus quer avivar o nosso coração. Deus quer gente verdadeiramente que o busque em espírito e verdade. E se formos fiéis ao nosso Senhor, Ele nos dará pureza, vitória, permanência em seu nome e salvação eterna. Que Deus te abençoe, Deus fale ao seu coração, continue te abençoando poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar e vamos impetrar a bênção do Senhor, e receba a bênção do Senhor na sua casa, na sua vida. E compartilhe aí essa mensagem, tá bom? Fale com outras pessoas, coloque em WhatsApp, Facebook, e vamos compartilhar a mensagem da palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, eu te agradeço pela tua palavra, que o Senhor venha em nome do Senhor Jesus nos ajudar, nos abençoar, e venha, ó Pai, aplicar poderosamente em nossos corações a tua palavra. Ó Deus, nos ajuda a fugir de toda a hipocrisia. Ó Pai, nos ajude a voltar à palavra do Senhor. Aviva o nosso coração em nome do Senhor Jesus. Ó Pai, que sejamos de fato pessoas que amam o Senhor, que investem no teu reino. Ó Deus, nos ensina a ser fiéis ao Senhor, para que venhamos a receber pureza, vitória, permanência em seu nome e salvação eterna. Assim pedimos, ó Pai, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Receba a bênção, querido, e que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, as ternas e doces consolações do Espírito Santo de Deus, sejam sobre vós, meus irmãos, e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. E glórias a Deus. Amém. Amém. Deus abençoe.